Boa noite, povo de Deus, boa noite, arautos do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura, tá? Essa live que nós fazemos geralmente de domingo a quinta-feira, sempre aí desenvolvendo nosso plano de leitura bíblica mais que anual. Estamos lendo aí um capítulo por dia, geralmente. Minha mãe me ligando durante a live, é para entrar na live, ela me liga. Só Deus para ter misericórdia. É assim mesmo, né? São as eras diferentes, né? Infelizmente não sabe usar o celular. Elísio, seja bem-vindo. Deus abençoe. A paz do Senhor. Paloma, paz e a graça, Paloma. Deus abençoe a sua vida, tá? Feliz, grato pela oportunidade aí de vocês estarem aí comigo. Hoje nós estaremos lendo aí Êxodo capítulo 21. Amém. Vamos estar assim orando. Para que Deus venha estar nos abençoando, né? Para que possamos dar continuidade ao nosso plano de leitura anual. Tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí, eu vou fazer uma breve oração para introduzir a live. O capítulo 21, ele vem falando sobre relacionamentos, né? Deus dá algumas leis civis para o melhor funcionamento de Israel. Vocês estão me vendo aqui dentro do carro? É porque meus pais estão aqui em casa, tá? Então, o meu quarto, o quarto onde geralmente eu faço as lives, é o quarto de visita, é o escritório, é a loja de Mábia. Esse quarto é tudo, né? E como meus pais estão lá no quarto, só sobrou o carro aí para eu poder fazer essa leitura com vocês hoje, tá? É por isso que vocês estão me vendo aqui dentro de um lugar diferente, é porque eu tô dentro do carro, viu, gente? Tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por essa oportunidade, para que Ele venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento e venhamos compreender, entender aí qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle em nossas vidas. Oremos. Pai amado, vemos humildemente ao Senhor neste momento, lhe render graças, Senhor, mais uma vez, por essa rica oportunidade. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Continue assim, nos abençoando, nos guiando, nos conduzindo de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu projeto, de acordo com a sua vontade. Deus, trabalhe em nossos corações, em nossas mentes, nos guie por meio do teu Santo Espírito, Senhor, nos dando assim direção da sua vontade, que vemos entender qual ela seja, Deus, e a cada dia vemos abrir mão do eu, abrir mão dos projetos que elaboramos sozinhos, ó Senhor, das ideias que temos sozinhos, de certa forma, Senhor, que o Senhor venha revelar a tua vontade e que possamos aprendê-la e colocá-la em prática no dia a dia. Quero interceder aí por cada um daqueles que estão presentes, daqueles que vão entrar, daqueles que vão assistir essa live no decorrer do dia de amanhã, dos demais dias, aqueles que são cristãos, que o Senhor continue abençoando e aperfeiçoando, aqueles que não são, que o Senhor venha usar essa live como instrumento, Deus, para promover aí libertação, para que o Senhor possa revelar a tua vontade e que cada um venha se render total e completamente ao Senhorio de Cristo. Vá assim nos capacitando, Senhor, a ser instrumento de justiça. Toma aí esse perfil, este canal, essas lives, todos esses dias, esses capítulos lidos e meditados, que o Senhor venha estar usando todo esse conteúdo, Senhor, para o quebrantamento, para o aperfeiçoamento, ó Deus, daqueles os quais hão de receber aí a salvação. Vá assim trabalhando também em mim neste momento, me dando a direção, o entendimento, a compreensão da tua vontade, para que eu venha cada dia me tornar um melhor instrumento em tuas mãos na propagação daquilo que o Senhor tem para desempenhar através da minha vida. Ser comigo, ser conosco, nos abençoando. É no nome de Jesus que oro e todos dizem amém. Mábia, ajuda minha mãe, por favor, a entrar na live. Por favor, esposa. Vai lá,
ela tentou ligar para mim, interrompeu a live aqui. Andréia, seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigado aí por sua presença. Jéssica, Deus abençoe sua vida. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela presença de todo mundo aí. Quem puder tocar no coração, aí, tá, gente? Isso ajuda muito na propagação aí da live, para que outras pessoas possam ter a oportunidade de entrar, tá? E participar conosco nesse momento aqui de reflexão da palavra do Senhor. Nós vamos refletir hoje em Êxodo capítulo 21, tá? Então abram suas Bíblias aí em Êxodo capítulo 21, fala sobre relacionamento civil ali, tá? Até um pouco a respeito de casamento, a respeito de bens, de posse, de brigas no dia a dia aí, no meio da comunidade, tá? A lei ali veio, né, as ordenanças vieram ali para trazer uma certa orientação, para trazer uma certa estabilidade, para que essa sociedade que estava no deserto, organizada ali, pudesse funcionar da melhor maneira possível. Aí, mas minha mãe entrando, Deus abençoe, mãe. Espero que Mavi tenha te ensinado aí onde tocar. Você acabou ligando para mim, interrompeu a live. Ai, Jesus da glória, mas é assim mesmo, gente, é assim mesmo. Aprendendo. Vamos lá fazer a nossa leitura. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô aqui com o celular, né, aclopado aqui no retrovisor do carro. Tô com o meu tablet aqui, ó, a luz do tablet, ó, coloca a mão na frente. E outro celular tocando a musiquinha de fundo, porque meu som tá quebrado. Meu som tá quebrado. A parte do pendrive não funciona mais. Tá funcionando, tá ok. Meu pai entrou, que milagre, vai chover hoje. Até meu pai entrou hoje aí, né? Deve ser porque tá do lado da veinha. O veinha, os dois fazendo aí, dando as caras, né? Ajudando aí. Glórias ao Senhor Jesus. Tá, gente? Então vamos meditar no capítulo 21 aí de Êxodo. Vamos continuar agora com a nossa leitura. Está escrito, verso 1, tá? Estes são os decretos que você apresentará a Israel. Verso 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele poderá servi-lo ele não poderá servi-lo por mais de 6 anos. Liberte-o no 7º ano e ele nada lhe deverá pela liberdade. Então, naquela sociedade, né, naqueles tempos lá, naquela sociedade era comum a escravidão. Às vezes as pessoas ficavam devendo dinheiro ali, né, a alguma pessoa. Ela não tinha condição de pagar, então ele oferecia a própria vida. Às vezes oferecia a vida de um filho ali como pagamento. Esse filho iria trabalhar, ou ele iria trabalhar durante 6 anos dentro da comunidade de Israel, tá? Havia escravos estrangeiros também, ok? Mas Deus vem aqui mostrar que até mesmo os israelitas poderiam se doar, se entregar como escravo a outro israelita, mas ele só poderia trabalhar durante 6 anos ali para aquele senhor, para aquele compatriota ao qual ele iria pagar uma dívida e iria estar assim trabalhando por ele como escravo, mas o limite era de 6 anos. No 7º ano haveria alforria, haveria liberdade, tá? E o número 7 novamente aqui é lembrado, é retratado, né? A gente sabe que no 7º dia Deus descansou na criação. A gente tem visto aí nas últimas lives que Deus pediu que os israelitas trabalhassem 6 dias e guardassem o 7º dia, o dia de sábado. Então você vê esse princípio de guarda, e o número 7 vai se repetindo. E agora, no 7º ano da escravidão de um hebreu, ele tem que ser liberto. Então é daí que a gente tira que o número 7 é o número de Deus, tá? É dessas coincidências no número
que a gente vai estudando a Bíblia e o número 7 é sempre elencado aí em ligação a algo que abençoa, algo que vem da parte de Deus para abençoar, tá? É por isso que a gente fala que o número 7 é o número de Deus. O número 6 geralmente a gente liga com o homem, com a humanidade, porque no sexto dia o homem foi criado, tá? Então a gente tem que entender um pouquinho de numerologia também, porque na Bíblia usa muitos números. É bom a gente guardar essas informações e entender o porquê que esses números são conceituados desta maneira, ok? Lutinha, seja bem-vinda. Neia, Deus abençoe sua vida, varoa. Carla, Claudete, Deus abençoe cada um de vocês. Então, o número 7 aparentemente é especial para Deus, tá? Por isso que ele aponta para ele aí, constantemente ele está sendo repetido. Verso 3. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, partirá solteiro. Então, se ele completou 6 anos, foi para o 7º ano, está solteiro, vai embora. Não deve mais nada, cumpriu aí o dever, pode voltar aí para sua terra, para sua parentela lá e continuar a sua vida. Mas se ele era casado, antes de tornar seu escravo, a esposa deverá ser liberta com ele, tá? Então, se ele já era casado, ele foi trabalhar para alguém como escravo, levou a esposa, tá? Ali, ela vai ter que ir embora juntamente. Se ele foi para lá antes de se tornar escravo, ele já era casado, ele poderia sair com a esposa, tá? Aparentemente a primeira lei regularizando a escravidão, tá? E lhe prestando algum cuidado especial, veio da parte de Deus, porque ninguém se importava com isso. Essas leis aqui para aquela época eram quase que privilégios, tá? Privilégio, era uma coisa muito boa. Dentro da comunidade, dentro das nações ali, não havia qualquer tipo de direito da parte do escravo. O escravo não tinha direito algum. Uma vez comprado, ele era do seu senhor para sempre. E aqui a gente vê que não, tá? Que Deus dá limite. Neia falando, Deus continue te usando para a glória dele. Obrigado, Neia. Deus abençoe. Saudades, viu? Um grande abraço. Amém, amado e minha amada. Tá? Então Deus vem aqui e impõe limites que diante da cultura da época são contadas como abençoadoras, coisas extraordinárias e fantásticas, tá? Então assim, por que Deus não aboliu a escravidão? Deus não interferiu no funcionamento da cultura. Você vê até mesmo em questão dos casamentos, a gente vai ver um pouquinho mais à frente a respeito disso. Deus não interferiu, ele colocou limites ali, naquele contexto ali, no início ali da sua nação escolhida, ele vai colocando limites dentro do possível ali, tá? Verso 4. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, então ele vem solteiro, se torna escravo, e ali ele pega uma escrava, possivelmente uma escrava ali, e dá para este escravo em casamento. Tá? É esse contexto que ele está falando. Se seu senhor lhe deu uma mulher em casamento enquanto ele era escravo, e se o casal teve filhos e filhas, somente o homem será liberto no 7º ano, porque a escrava era do senhor. Ele vai lá e entrega a escrava para o escravo, para ele se casar. Ele se casa e tem filhos, só que a escrava era do senhor. Então os filhos e a escrava ficam. Se ele quiser ir embora sozinho, ele pode ir, tá? A mulher e os filhos continuarão a pertencer ao Senhor. Difícil isso aí, né? Complicado, né? Nos dias de hoje, pensar a respeito de uma situação como essa. Se colocar ali no lugar de alguém que vivencia esse tipo de situação. Poder ir embora e ter que deixar para trás a esposa e os filhos. Algo muito difícil de ser feito. Sim, existia na época, Paloma. A escravidão é algo realmente ruim de uma certa maneira. Mas a escravidão dentro de Israel não era escravidão como ocorreu com os africanos, tá? Como ocorreu com a escravidão portuguesa, espanhola, aquelas que levavam os negros, trazia da África. Esse escravo,
ele era tratado como um empregado, tá? Como um empregado. Ele não havia uma senzala igual a gente vê nas novelas, né? Nos filmes. Não era dessa forma. Ele era tratado como um empregado, alguém que trabalhava ali, que recebia o seu salário, entre aspas, né? Ele estava ali pagando o que devia, de certa maneira, tá? Mas o Senhor dava condições boas de vida. Tanto é que ele até podia se casar, podia ter filhos, tá? Ter uma vida conjugal, ter sexo, né? Ter família, cuidar da sua família. Havia direitos nesse quesito aí, tá? A escravidão nos nossos dias, os dias aí há 500 anos para cá, né? É que é uma escravidão diferenciada, onde há muita exploração, muito sofrimento, eram tratados aí como animais praticamente, né? Infelizmente. Então a escravidão era diferenciada dentro de Israel, tá bom? Até mesmo em Roma. Alguns escravos chegavam a ser tratados como filhos dos seus senhores, quando eles galgavam ali confiança dentro do relacionamento com o seu senhor, eles eram até mesmo tratados aí como filhos. Alguns escravos chegavam até a este ponto aí, tá? Infelizmente, a nossa visão que nós temos de escravidão é aquela visão que nós vemos nas novelas aí, né? Quando estava na adolescência e nos filmes, baseada na escravidão dos negros que vieram da África, tá? Mas não é essa a realidade que acontecia ali na comunidade de Israel, principalmente com quem era israelita e era um escravo israelita para poder pagar algum tipo de dívida. Era um irmão, era um patriota, um copatriota, era alguém da família de Israel, tá? Eles não chegavam aí. Poderiam sofrer punição, sim, se fizesse alguma coisa errada, seriam punidos, como qualquer outra pessoa poderia ser punida se fizesse algo errado, tá? Mas voltando aqui para a reflexão. Verso 5. O escravo, contudo, poderá declarar. Verso 5. O escravo, contudo, poderá declarar: amo meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto. Então, chegasse no 6º ano, ele poderia decidir ir embora sozinho ou decidir ficar com a família. E para ficar com a família, ele deveria declarar que ama o Senhor e a sua família, tá? Eles deveriam ir ali, a gente vai ler aqui, diante de juízes, e onde ele faria essa declaração, e ele seria marcado ali e se tornaria um escravo, um servo, né, um empregado para todo sempre deste patrão, deste senhor, como Elísio colocou aí, tá? E teria uma vida, teria uma casa, trabalharia ali para o seu senhor e tudo mais, teria essa fidelidade a este patrão, a este senhor, mas ele seria um empregado, tá? Não seria maltratado como os negros eram maltratados, tá? Ainda mais nesse contexto aí, em que ele demonstra sentimento até mesmo pela parte do Senhor. Possivelmente esse Senhor era um bom Senhor. Isso aqui me lembra uma história que geralmente o pessoal gosta de contar para falar o que é que Cristo fez por nós, tá? Eu vou contar essa história aqui, eu não lembro ela com detalhes, mas é mais ou menos assim o que ocorre na escravidão. Éramos escravos, nós cristãos, né? Quem ainda não é cristão ainda continua escravo de Satanás. Éramos escravos de Satanás. E o Senhor veio e nos redimiu. A palavra redimir significa realmente comprar, tá? Ele compra para libertar. O ato da redenção é o ato de adquirir para se libertar, tá? Então Jesus veio e nos comprou com o seu sangue, tá? Nós éramos escravos de Satanás e Jesus veio e nos comprou com o seu sangue e nos conduziu para o seu reino, tá? Então éramos escravos do pecado, do mal, das trevas, de Satanás. Jesus veio e nos compra e nos leva para o seu reino. E nessa história o escravo está cansado de ser escravo. E ele fala: não vou trabalhar mais para você, me mate, estou cansado, não quero mais ser escravo.
E o Senhor o traz para o seu reino, e ele continuamente está falando que não vai servir, que não vai trabalhar, que ele não quer continuar sendo escravo. E o Senhor fala que vai libertá-lo e leva para o seu reino. Quando chega no seu reino, ele chega diante de uma casa, e essa casa está toda pintada, toda pronta, bela, bonita ali, preparada, com curral do lado, com cavalos, bois, plantação, tudo lá nessa casa está ali preparada. E aí o escravo continua falando para o Senhor que não vai trabalhar para ele, que não vai ser um escravo. E ele fala: eu te libertei, e vou te dar essa casa que está aqui é sua, tá? Onde você vai poder construir a sua família, a sua vida. Eu te comprei e estou te entregando esta casa que está no meu reino, nas minhas terras. E diante dessa declaração de libertação, dando este presente dessa casa com tudo pronto para ele, esse escravo ali que nunca tinha recebido nada que prestasse do antigo senhor, vira para este novo senhor que o comprou e está libertando e fala: eis-me aqui, né? Faça de mim o que o Senhor quiser, vou servi-lo para sempre, tá? Então essa deveria ser o tipo de atitude que nós, como cristãos, deveríamos ter, tá? Deus nos compra com o sangue de Cristo e deveríamos voluntariamente nos submeter a seu senhorio por gratidão a tudo aquilo que ele nos dá por meio desta redenção, por meio da compra pelo seu sangue. Deveríamos ter essa atitude de nos submeter e falarmos com o Senhor: eis-me aqui, faça de mim o que você quiser, estou aqui para servi-lo para todo sempre, tá? Então, eu lembrei desse contexto por causa da frase que o escravo tem que falar diante dos juízos: amo o meu senhor, minha esposa e meus filhos, não desejo ser liberto, né? E aí a gente continua aí escravo nesse sentido, né? Servo agora da justiça, mas por amor, por gratidão, por tudo aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, tá? Deveríamos nos portar desta maneira. No verso 6 está escrito: nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida, o levará até a porta. A porta era onde ficavam os anciões, onde ficavam os juízes. Toda a cidade tinha um local onde os mais velhos da cidade iam e se sentavam. E ali eles julgavam os problemas dos habitantes da cidade. Eles eram considerados os juízes, porque eles eram os anciãos, e os mais velhos têm mais sabedoria. Então eles ficavam ali e eram consultados pela população. E sempre quando se tinha que resolver alguma coisa, eles iam ali diante dos juízes, diante dos anciões, para apresentar as causas e elas serem ali resolvidas diante deles, tá? André escreveu aqui: Davi falou que o Senhor tinha furado sua orelha, ou seja, ele tinha a opção de ser livre. Olha para você ver. Eu não estou lembrado onde é que está essa passagem, André. Se você puder citar a referência depois, tá? É boa, porque o que Davi está fazendo? Está se colocando como um escravo a serviço de Deus. É por isso que ele fala sobre furar a orelha. A gente vai ver agora adiante, tá? Aí está lá escrito: nesse caso, seu senhor o apresentará aos juízes. Em seguida o levará até a porta, até o batente da porta, e furará a orelha dele, tá? Com o furador. Depois disso, o escravo servirá a seu senhor pelo resto de sua vida, tá? Então, essa é a referência que André citou lá em cima, a respeito de Davi falar que o Senhor furou a orelha dele, né? Davi falou que o Senhor tinha furado sua orelha, no sentido dele se colocar como servo, como escravo de Deus para todo sempre, tá? Até que a morte chegasse. Ele falou assim: eu creio que talvez mais alguém tenha essa dúvida. Quando ou como essas pessoas se tornavam escravos? Aí, ó, é Salmo 46, a referência. André colocou aí. Elísio,
igual eu te falei, eu falei sobre isso no início. Se alguém ficasse devendo algo e não tivesse como pagar, tá? Como pagar a dívida, eles poderiam oferecer o filho ou oferecer a si mesmo. Se fossem solteiros, eles ofereceriam a eles mesmos. Se não fosse, poderia entregar até mesmo um filho como pagamento, tá? Mas ele serviria por um período de tempo. Se fosse hebreu, ele serviria por um período de tempo de 6 anos. No 7º ano, o ano do descanso, nesse sentido, o ano sabático, haveria ali a libertação deste que trabalhou durante os 6 anos, ok? Então, geralmente era como pagamento de dívida, como acontecia entre os israelitas, tá bom? Vamos lá, verso 7. Quando o homem vender a filha, quando o homem vender a filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Ela não será liberta como os homens. André colocou aí escravo, é a mesma coisa que servo, é porque talvez na Bíblia de vocês vai estar escrito servo, tá? Mas na realidade o sentido daquilo é escravo. Inclusive no Novo Testamento, quando se fala que nós seremos servos de Cristo, a palavra ali é escravos de Cristo. E é por isso que às vezes as pessoas não entendem que devemos prestar obediência a Deus, tá? Somos comprados, fomos comprados, todo cristão foi comprado, não por ouro, não por prata, mas pelo sangue derramado de Cristo, libertos da escravidão do pecado para se tornar escravo de Deus, escravo de Deus. Então o escravo continua ali servindo ao seu senhor, antes era servindo o pecado, servindo ao diabo, uma vez liberto, servindo a justiça, servindo a Deus. E hoje as pessoas querem o Senhor Jesus, querem o Salvador Jesus, mas não querem o Senhor, não querem o patrão, você está entendendo? E vivem uma vida como se Deus não pudesse governar essa vida. Não há uma submissão a Deus, que deveria haver, tá? Então, obrigado André aí pela referência, porque às vezes na sua Bíblia está escrito servo, mas o significado é escravo, tá bom? É escravo. Verso 7, quando um homem vender a sua filha como escrava, ela não será liberta como os homens. Se ela não agradar seu senhor, ele permitirá que alguém lhe pague o resgate, mas não poderá vendê-la a estrangeiros, pois rompeu o contrato com ela, tá? Então, as mulheres poderiam ser escravizadas, mas eles não poderiam vender. Quem comprasse alguma mulher não poderia vendê-la para ninguém que fosse de fora de Israel. Mas qualquer pessoa poderia resgatar essa escrava a qualquer momento, tá? Com o senhor, pagando ali o valor que ele reivindicasse dessa escrava. Mas de maneira nenhuma uma israelita poderia ser vendida como escrava para alguém de fora de Israel, tá bom? Gente, está saindo áudio aí para vocês? Sim, aqui, amém, glória a Deus, tá tudo bem, aqui tá bem, viu? Aqui a internet não caiu não, tá bem aqui também. Verso 9, mas se o senhor da escrava a entregar como mulher ao filho dele, então se essa escrava acabar se casando com o filho do patrão, não a tratará mais como escrava, mas sim como filha, tá? A partir do momento que ela se torna aí a sua nora, né? Acho que esse que é o tratamento. Se torna nora, né, casada aí com seu filho, aí ela deixa de ser escrava. Ela se torna filha dele, né, porque está casada com o filho. Verso 10. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, presta atenção que aqui tem uma distinção. Se um homem que se casou com uma escrava tomar para si outra esposa, não deverá descuidar dos direitos da primeira mulher, que era escrava, né, com respeito à alimentação, vestuário e até intimidade sexual. Se ele não cumprir alguma dessas obrigações com a primeira esposa, ela poderá sair livre sem pagar coisa alguma. Se você parar um pouquinho para poder perceber aqui, parece que a mulher que era escrava naquela época, até mesmo dentro do contexto aí de Israel,
ela não tinha tanto direito, né? Não tinha tanto direito. Uma vez que ela era uma escrava, não era aparentemente tratada aí como se fosse uma esposa legítima, né? Parece que ela não tinha tanto valor em relação... Tanto é que Deus está permitindo se casar de novo, tendo já se casado com uma escrava. A gente sabe que a cultura naquela época, o casamento, ele era plural, ele não era como nos dias de hoje, né? Depois que veio o Novo Testamento é que Cristo voltou a nos ensinar que deveríamos ser monogâmicos e não haver a poligamia aí nesse sentido, tá? Mas houve tolerância da parte de Deus por todo o Antigo Testamento, tanto é que os reis como Davi e Salomão tiveram muitas mulheres. A gente sabe que isso aconteceu, isso era cultural, mas diante da nova aliança, diante do Novo Testamento, quando Cristo veio, ele lá falou que por causa da dureza do coração é que Deus havia permitido, Moisés havia lhes permitido ali carta de divórcio e que eles tivessem outras mulheres, mas que não foi assim no princípio. No princípio Deus fez o casamento para ser monogâmico e aparentemente ele traz de novo ali para aquele momento, a partir daquele momento, a gente não mais praticar a poligamia, mas voltar à monogamia, tá? O que uniu Deus não separe o homem, tá bom? Então o casamento hoje, biblicamente, diante do Novo Testamento, com essa nova aliança, uma aliança melhor, feita através do sangue derramado de Cristo, e não de bois, carneiros aí, mas do próprio Filho de Deus encarnado, essa aliança exige de nós uma submissão maior, tá? E um zelo pelo casamento monogâmico, porque o casamento aponta para o relacionamento entre Cristo e a própria igreja. E Cristo não se divorcia da sua igreja, tá? Uma vez na mão de Cristo, ninguém vai arrebatar da mão dele aquele que está convertido e selado com o Espírito Santo de Deus. Não há divórcio do salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, tá? A doutrina aí que fala a respeito da queda da graça, de você perder a salvação, eu já acreditei nela no passado, né? Quando eu não tinha tanto entendimento. Mas se você parar para pensar só um pouquinho e saber que para ser salvo você tem que ser regenerado, e essa regeneração, que é um novo nascimento, é promovida por Deus em você, tá? É uma obra sobrenatural de Deus em você. É Deus quem faz este novo nascimento, tá bom? Na sua vida, te dando uma nova vida espiritual. Você não consegue desfazer isso, uma vez que está feito, tá? Nós não temos essa capacidade de desfazer o novo nascimento. É algo sobrenatural vindo da parte de Deus. Então existem sim muitas pessoas convencidas na igreja, não convertidas, não seladas com o Espírito Santo, mas convencidas intelectualmente. Então aquelas que você vê que levanta a mão, vem para a igreja, passa algum tempo, volta para o mundo, sem nenhuma dor na consciência, sem nada a acusar, sem nada. Ela fica bem lá e às vezes nem volta, nunca mais. Essa pessoa nunca foi salva, nunca nasceu de novo, ela não perdeu a salvação, ela nunca foi salva desde o início. Uma das maiores evidências de uma pessoa salva é que ela não retrocede, ela não volta para trás, ela persevera, independente dos contextos e situações que ocorrem, ela continua andando em direção a uma intimidade, a uma comunhão cada vez maior com o Senhor, tá? Amém? Vamos voltar para cá. Quem agredir e matar outra pessoa será executado. Aqui é olho por olho, dente por dente. Matou alguém, vai ter que morrer, tá? Mas agora ele vai colocar as cláusulas de exceção a esta regra, a esta lei, tá bom? Mas se for apenas um acidente permitido por Deus, definirei um lugar de refúgio para onde o responsável pela morte possa fugir. A gente vai ver que são as cidades de refúgio. Ali,
cuidadas pelos levitas que vão ser fundadas lá na frente. A gente vai falar sobre isso quando estiver lendo um pouco mais à frente aí, tá? Então, se alguém matou alguém por acidente, ele pode fugir para essa cidade de refúgio aí que Deus vai criar justamente para receber esse tipo de pessoa. Por que ele vai fugir? Porque algum familiar tem o direito de matá-lo, se quiser, por vingança, tá? Então ele vai ter que fugir e ficar um período. A gente vai ver Deus falando sobre essas leis um pouco mais lá na frente, tá? Ele cita aqui, mas mais lá na frente ele vai complementar aí de como é que funcionaria isso. Vai vir outras ordenanças mostrando e explicando aí o direito do vingador e o direito daquele que está fugindo e tudo mais. A gente vai ver isso aqui. Ele só está citando aqui uma cláusula aí de exceção para aquele que matar por acidente, tá? Verso 14. Se contudo alguém matar outra pessoa intencionalmente, o assassino será preso e executado. Se você matou querendo matar, você vai ser morto, mesmo que tenha buscado refúgio em meu altar. Não tem jeito, tá? Não tem por onde fugir. Se for intencional, vai ser morto. É como se fosse dente por dente, olho por olho. Verso 15. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado. Quem agredir seu pai ou sua mãe será executado, né? Se essa lei voltasse para os dias de hoje, hein, gente? Como é que não ficaria essa sociedade, né? Porque a cada dia que passa, os filhos estão cada vez mais distantes dos pais, né? Não valorizam aí os mais velhos, infelizmente, né? Lá em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 5, se a gente lê 2 Timóteo, está no Novo Testamento, 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 ao 5, é uma profecia que está se cumprindo nos dias de hoje. Presta atenção no que está escrito nela. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosos apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim, tá? Amarão a si mesmos e ao dinheiro. Tanta igreja hoje, até a igreja, né, infelizmente, que promove esse tipo de desejo, né? Em vez do foco ser Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, o crescimento em Deus, a santidade, né? O serviço ao próximo, o evangelismo a fim de compartilhar as boas novas com aqueles que se encontram perdidos. O foco é no dinheiro, o foco é na riqueza, o foco é em você ter sucesso profissional, você ter bens materiais. Infelizmente a gente tem vivido essas situações, né? Desobedecerão a seus pais. Hoje em dia o pai não pode nem mesmo disciplinar um filho, que ele pode perder a guarda desse filho, né? Não há mais respeito com os pais, não há respeito com as autoridades, não há respeito com o professor, não há respeito com os mais velhos. Você vê a loucura que está o mundo. O mundo, a cada dia que passa, ninguém mais tem autoridade. Quem tem autoridade hoje é bandido. Bandido hoje é que tem autoridade. Pessoa de bem não tem autoridade hoje não. Bandido que tem, infelizmente. A inversão de valores já está ocorrendo, tá? O fim dos tempos está aí, amados. Já chegou praticamente. Jesus está às portas. Paloma falou aqui: acho que a sociedade corrompe as pessoas a desejarem ter dinheiro desenfreadamente. Casos e casos também. Sim, mas o mundo jaz no maligno, né, Paloma? É o que a Bíblia ensina. 1 João escreve lá pra gente: o mundo jaz no maligno. Desde que o pecado entrou na criação, ele promove aquilo que afasta as pessoas de Deus.
E Jesus falou que a gente não tem como servir a dois senhores. Ou há de servir um e amar o outro, ou há de amar outro, ou há de odiar um e amar o outro, ou há de amar um e odiar o outro. Não tem como servir a Deus e servir a Mamon, e servir as riquezas. Mamon aí é o Deus das riquezas nesse contexto, tá? Então, infelizmente, os falsos profetas estão aí justamente para serem instrumentos do diabo para atrapalhar a caminhada do cristão. E a gente que tem que ter o discernimento. Nós cristãos é que temos que nos colocar à disposição de Deus para que Deus nos capacite a ter um autocontrole, um equilíbrio. O dinheiro não está aí para ser buscado como propósito final, objetivo final. O dinheiro está aí para ser um meio a nos levar a um propósito. E qual seria esse propósito que o dinheiro poderia nos levar? A abençoar outras vidas, outras pessoas, tá? A gente usar o dinheiro para abençoar pessoas ao nosso redor. Não somente para nós, para a nossa vida, para acumular coisas aqui na terra, mas para poder abençoar os demais que estão ao nosso redor. E as pessoas olham para o dinheiro como objetivo final e não como um meio para atingir outra coisa. E é aí que está o erro, tá? É aí que se reside o erro, tá? Realmente a sociedade contribui muito, Paloma. André falou, por isso que nós cristãos precisamos ser alicerçados na palavra de Deus. Ter o domínio próprio, isso aí, para ter o equilíbrio. Mas querer ter dinheiro não é pecado. Não há nada de errado em se querer ter o dinheiro para poder fazer outras coisas. O errado está em querer ter só o dinheiro. O dinheiro é o destino, é o propósito, é o objetivo. Você trabalha para ter dinheiro. E só dinheiro, você não pensa nada mais que isso. Aí tá errado. Mas se você trabalha para ter dinheiro e fazer outras coisas com dinheiro, e essas outras coisas estão inseridas dentro dela, abençoar pessoas da sua família, do seu ciclo de amizade, pessoas carentes que estão na sua comunidade, você tá entendendo? Aí você tá usando o dinheiro pro bem. E ele se torna uma bênção, tá? Uma bênção. Mas se você foca para ele como destino final, ele é uma maldição. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. O amor ao dinheiro, não o dinheiro. O amor ao dinheiro, tá? É a raiz de toda espécie de mal. Olha para a corrupção no Brasil, olha para a corrupção na política, olha para a corrupção no judiciário, olha para a corrupção em tudo que é canto que você puder ver. É o amor ao dinheiro que promove isso. Se houvesse amor a Deus, o dinheiro estaria no lugar certo. E aí usaria o dinheiro para o bem. O problema é que o amor está a Mamon. Eles amam Mamon. Eles amam o dinheiro. E por causa disso, criam um ídolo que tem um demônio por trás disso aí. Adoram, acabando esse demônio por causa da avareza. Tá? Amém? Rose, seja bem-vindo. Deus abençoe. Cheguei do PG agora, amém, amada. Deus abençoe. Manda o link pro pessoal para continuar estudando comigo aqui. André fala, a Bíblia diz o amor ao dinheiro. É isso aí, ó. André colocou aí, ó. A Bíblia diz o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos enganam por dinheiro. Isso aí, é isso aí. Tá vendo? André colocou aí. Então, voltamos aqui. Mata por dinheiro, passa por cima de pessoas por dinheiro, a coração está voltado à ganância, desenfreada pelo dinheiro. É o que André escreveu aí, gente. Justamente. Verso 16. Gente do céu. Espera aí. Se bem que quando chegar a partir do verso 20 não tem muita anotação não. Vamos fazer a nossa leitura, acho que dá para terminar assim, viu? É porque essa primeira parte eu acabei fazendo muita anotação enquanto eu estava lendo, mas a partir do verso 20 praticamente não tem muita anotação, é só a leitura mesmo, tá? Mas vamos lá para o verso 20. Quem sequestrar alguém será executado, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escravo. Então sequestrou, morreu. É o que os policiais aqui em Minas fazem. A fama de Minas é que não pode ter sequestro aqui não, porque ter sequestro aqui é velho e caixão, porque não leva pra cadeia não, mata mesmo, entendeu? Tanto é que por um bom período aqui em Minas nunca se ouviu falar de sequestro, porque os policiais não brincavam na brincadeira, não brincava não. Quem sequestrava aqui em Minas
Se pegasse, tchau, tchau. Verso 17 volta de novo a falar sobre os pais e fala: quem ofender a honra de seu pai ou de sua mãe será executado. Daí você vê, gente, como é que era na antiguidade, como é que era 100 anos atrás. 100 anos atrás. 100 anos atrás. Havia um respeito pelos mais velhos. Havia um respeito pelos pais. Hoje não há, hoje há desprezo pelos mais velhos, por parte da juventude. E quem é que incentiva isso? A cultura, né? Essa cultura marxista aí, que está sendo implantada há 50, 60 anos, em média. Tá? 60, 70 anos mais ou menos, essa cultura está sendo implantada desde a época como é que é? Rock, roll, amor, nem lembro como é que era o slogan. Amor. Como é que é, gente? O slogan do rock lá, do rock de antigamente. Eu nem lembro mais, gente. Eu não penso mais nisso, eu até esqueci como é que era, né? Quando começou o rock, quando começou o sexo livre, tá? Amor e rock and roll, eu não lembro como é que falava não, mas começou a partir disso aí. E vindo através de movimentos feministas. Infelizmente, vindo através de movimentos feministas, né? A segunda onda para a terceira onda trouxe toda essa leva aí, que foi usada aí numa engenharia social, que faz com que hoje a gente veja essa situação da ideologia de gênero acontecendo aí de forma tão fácil, clara, a ponto de nós sermos tratados como criminosos diante das coisas terríveis que esse povo está fazendo e que está tentando impor que é natural para a gente, né, que ainda é conservador. Sexo, droga, isso mesmo, Andréa Rose, valeu, sumiu da minha cabeça. É esse slogan aí, gente, tá? Desde essa época que criou esse slogan aí, sexos, drogas e rock and roll, é que está sendo trabalhada aí uma engenharia social na mente das pessoas para poder, infelizmente, aí deturpar os valores sociais e de família, tá? E a gente virar o que virou hoje. Já virou, tá? Já virou. Infelizmente já virou. É porque antigamente as bandas de rock queriam chamar a atenção. Eles falou porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a ambos seja punido de morte, justamente. É isso que eu tô falando, gente. Infelizmente, as coisas se afrouxaram e virou o que virou nos nossos dias, tá? Vamos continuar a leitura, porque a partir de agora praticamente eu não tenho tanta anotação não. Eu só fiz aqui uns negritos, mas é somente leitura mesmo, tá? Que é coisa fácil de entender. Então, vamos lá. Verso 18. Se dois homens brigarem e um deles acertar o outro com uma pedra ou com um punho, e o outro não morrer, mas ficar de cama, o agressor não será castigado. Se posteriormente o que foi ferido conseguir voltar a andar fora de casa, mesmo que precise de muletas, o agressor indenizará a vítima pelos salários que ela perder e se responsabilizará por sua total recuperação, tá? Que é inclusive, agora que eu acabei de lembrar, o que o samaritano faz, né? O samaritano faz isso aqui. Não era ele que bateu, não foi ele que roubou, não foi ele que fez nada, mas ele pega ali aquele israelita que está ali quase morrendo na estrada e leva para algum lugar e paga pela restauração total e completa daquela pessoa, mesmo ele sendo samaritano e não tendo feito nada. Porque se alguém tivesse feito, ele que deveria pagar as custas da recuperação da pessoa. E o samaritano faz algo semelhante a isso aqui, né? Por isso que Jesus exalta ali a atitude do samaritano, para falar a respeito do amor. Vocês estão comigo? A internet começou a cortar aqui, eu acho que apareceu aqui um aviso. Vamos lá, tá terminando. Verso 20. Se um senhor espancar seu servo ou sua escrava com uma vara, e como resultado o escravo morrer, o senhor será castigado, tá? Só castigado, ele não vai ser morto, porque era um escravo, tá bom?
Mas se o escravo se recuperar em 1 ou 2 dias, o senhor não receberá castigo algum, pois o escravo é sua propriedade. Então, ó, pra você ver, quem diria numa coisa dessa? Do senhor apanhar, tá? Apanhar. Uma coisa que não vai acontecer. Na escravidão nossa não acontecia de jeito nenhum. Ele fazia o que ele queria fazer com o escravo, não acontecia nada com o senhor. E aqui havia punição para o senhor, tá? Verso 22. Se 2 homens brigarem e um deles atingir por acidente uma mulher grávida e ela der à luz prematuramente, sem que haja outros danos, o homem que atingiu a mulher pagará a indenização que o marido dela exigir e os juízes aprovarem. Tá? Tem que ir lá para a porta, ter o julgamento, e aquilo que decidir, a pessoa que acidentalmente promoveu ali o parto prematuro vai ter que pagar aquilo que o marido reivindicou, tá? Verso 23. Mas se houver outros danos, o castigo deverá corresponder à gravidade do dano causado, vida por vida. Se a criança morrer por causa desse acidente, a pessoa vai morrer também. Olho por olho, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Verso 26. Se um senhor ferir seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar, libertará o escravo como compensação pelo olho. Se quebrar o dente de um escravo ou de sua escrava, libertará o escravo como compensação pelo dente. Olha para você ver. Na escravidão aqui do Brasil, portuguesa, espanhola, não tinha nada de direito de escravo. Você é escravo, você é um bicho do mato lá. Você vai trabalhar até você morrer. Se você ficar velho, eles te matam. Tá? Se não aguentar fazer nada, você não serve para nada. É uma boca ali só para... Não, mata você. Então, aqui havia direitos, tá? Havia limites, coisas que não aconteciam de maneira nenhuma nas outras nações. Então, você vê que é uma lei muito mais justa, muito mais equilibrada, tá? Para tentar trazer aí um limite para as coisas. Verso 28. Se um boi matar chifradas um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e não será permitido comer sua carne. Nesse caso, porém, o dono do boi não será responsabilizado. Se foi um acidente, foi a primeira vez, o boi vai ser morto e acabou. Verso 29. Mas se o boi costumava chifrar pessoas e o dono havia sido informado, porém não manteve o animal sob controle, se o boi matar alguém, o boi vai ser apedrejado e o dono também. O dono do boi também vai morrer, porque ele foi avisado e não tomou cuidado. Morreu a pessoa, morre o boi e morre o dono, tá? Verso 30. Os parentes do morto, no entanto, poderão aceitar uma indenização pela vida perdida. O dono do boi poderá resgatar a própria vida ao pagar o que for exigido. Se os parentes acharem e derem oportunidade para a pessoa comprar o seu resgate, eles vão dar um preço pela vida daquele que morreu e a pessoa vai ter a oportunidade de pagar este preço e continuar viva. Se não pagar, vai ter que morrer também, tá? Situação é complicada, mas né, tá tentando trazer ali, gente, porque acontecia demais. Isso acontecia demais ali no meio, tá? Tentando trazer um limite, um equilíbrio ali para a organização daquele tecido social ali no meio do deserto. Precisava ter leis a serem respeitadas, a impor limites, para se ter uma direção de resolver os problemas, tá? Verso 31. A mesma lei se aplica se o boi chifrar um menino ou uma menina. Verso 32. Mas se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do boi pagará 30 moedas de prata ao senhor do escravo e o boi será apedrejado, tá? E daí que vem o valor do escravo, 30 moedas. Se alguém cavar ou destampar um poço e um boi ou jumento cair dentro dele, o proprietário do poço indenizará totalmente o dono do animal, mas poderá ficar com a carne do animal, com o animal morto, né, para ele poder usar como quiser usar. Se o verso 35, tá terminando, gente, só vai até o 36. Se o boi de alguém ferir o boi do vizinho e o animal ferido morrer, os dois donos venderão o animal vivo e dividirão o dinheiro entre si em partes iguais. Também dividirão entre si o animal morto.
tá? E aí fica igual para todo mundo. Verso 36 para finalizar. Mas se o boi costumava chifrar e o dono não manteve o animal sob controle, o dono entregará um boi vivo como indenização pelo boi morto e poderá ficar com o animal morto. Então a pessoa não perdeu nada, quem perdeu foi quem deixou o boi chifrador ali vivo, tá bom? Então a gente vai para o Êxodo capítulo 22, possivelmente virá, eu não li o 22 ainda, possivelmente irá continuar essas leis aí, vai vir leis cerimoniais, religiosas, a gente vai começar a ver essas leis aí de organização ali da sociedade, para se pôr limites, para se colocar as regras a serem seguidas, tá? Para se ter estabilidade, equilíbrio ali nesse tecido social que estava em desenvolvimento no meio do deserto. A gente vai estar vendo essas leis, aquilo que a gente puder trazer de aplicação para as nossas vidas, para os nossos dias, nós vamos trazer, tá? Aquilo que não, a gente vai compreender e entender como Deus organizou a malha social ali da nação de Israel. Ok, amados? Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. A gente conclui a leitura de hoje, faltava 3 minutos, deu tempo, né? Foi dentro do tempo certinho. Deixa eu ver o que é que vocês escreveram aqui. Precisamos entender que foi Deus quem designou essas leis, e tudo que Ele fez, faz e fará é para o bem e nunca para o mal. Com certeza, sem sombra de dúvida. Ele colocou: Cristo foi traído pelo preço, justamente. É daí que vem o preço do escravo. Foi por isso que eu falei. As 30 moedas, né, de ouro. Com certeza deveria estar uma desordem, uma loucura. É, justamente, gente. Então a gente vai continuar lendo para poder entender melhor como Deus organizou aí a comunidade de Israel. Gente, eu vou estar viajando amanhã. Eu gostaria que vocês orassem por mim. Eu vou voltar com meus pais lá para Montes Claros. Aproveitar que eles estão aqui, eles vão retornar, eu vou voltar com eles para passar um período ali em Montes Claros com eles, na cidade dos meus pais. E vou dar uma esticada para a cidade natal, minha cidade onde eu cresci quando criança, para ver meu avô. Meu avô é incrédulo, meu avô... Só Deus. Meu avô é escravo da riqueza, tá? Meu avô tem Mamon como Deus, e ele tá bem velhinho e ainda preso a Mamon. Então eu quero que vocês orem, porque eu vou tentar evangelizá-lo. Ele tá ficando surdo, tá ficando cego, e eu quero levar a Esté para ele conhecer, para eu tirar uma foto com ela, fazer uma filmagem, guardar alguma recordação do bisavô dela, né? Do bisavô dela, para quando ela crescer ela poder ter uma recordação do bisavô ali. Eu mesmo não tenho. Eu lembro da minha bisavó, Yaya, mas não tenho foto com ela, não lembro que tenha foto com ela. E eu quero ter que Esté tenha recordações ali, pelo menos gravadas, né, do meu avô. Então, estejam orando aí pela minha viagem, tá? Pela minha viagem e pelo retorno aí. Eu vou estar fazendo a live lá em Montes Claros, possivelmente no carro. Eu vou descer, vou ver se eu consigo, né? Porque o carro fica no estacionamento. Eu não sei se lá em casa a internet não está muito boa, eu não sei como é que vai ser. Eu vou ter que chegar lá e ver, tá? Se vai dar para fazer a live direitinho. Se der para fazer a live, vou fazer a live tranquilo, tá? Eu aviso para vocês aí, se tiver alguma coisa, alguma situação que não dê para poder fazer a live, eu aviso para vocês, tá? Mas leia o capítulo 22 de Êxodo, tá bom? Para que amanhã a gente possa tentar ler juntos aí, estudar juntos o capítulo 22, tá? A Andréa falou: orarei sim. Rose falou que vai orar também. Elis falou: amém, Deus abençoe, irmão, nessa viagem. Vamos estar em oração sempre uns pelos outros, né? Ficou até o final, Deus abençoe, né? Obrigado aí pelo privilégio da sua presença, viu? Deus abençoe sua vida. Paloma falou assim: que ele possa ter o coração quebrantado. Amém, é isso que eu quero, Paloma. Porque eu não sei quando eu vou poder ver meu avô de novo, né? Uma vez que eu voltar. E estejam orando também pelo projeto de Deus em minha vida, né? Infelizmente eu não passei no concílio, mas um pastor vai me mentorear naquelas situações que eles acharam que deve ser melhorado, tá? Então eu não vou entrar em detalhes, mas esteja orando, tá? Em relação a Salinas, em relação ao ministério, para ver o que é que vai acontecer, porque
existe uma incógnita, apareceu uma interrogação aí agora, e orem para que Deus faça a vontade dele, apenas isso. Ore para que Deus faça a vontade dele em relação ao ministério que tem na minha vida, né? O que é que ele quer que eu faça, para onde ele quer que eu vá, né? Para que quando eu voltar ali de Montes Claros já se tenha aí uma tá fechando aí, para que se tenha uma definição das coisas, tá? Orem aí pelo meu ministério, apresentem a minha vida ministerial, tá? E o projeto de Deus é a vontade de Deus. Só, pronto, que Deus vai dar a resposta que ele tem para dar. Amém? André falou: Deus sabe de tudo, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Amém, André. É por isso que eu estou descansando. Estou descansando no Senhor, tá? Mas orem por mim, por favor, tá bom? Eu vou estar orando agora, terminando a live. E aí a gente se fala amanhã às 9h30. Se tudo der certo, amanhã às 9h30 nós estaremos aqui para ler o capítulo 22, tá? Obrigado pela presença de todo mundo de vocês. Vamos orar agora, agradecendo a Deus por tudo. Pai amado, viemos humildemente, ó Deus, nesse momento lhe render graças por mais uma live, por mais uma reflexão da tua palavra. Que o Senhor venha trabalhar em nós, Senhor. Venha colocar em nossos corações a sua vontade, que possamos a cada dia buscar a tua face, nos submeter àquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Deus. Venha assim nos convencer daquilo que precisamos mudar. Venha assim nos instruir, nos guiar no seu projeto, no seu propósito, naquilo que o Senhor tem para nós planejar desde a eternidade, Senhor. Estamos aqui para servi-lo. Eis-nos aqui, Senhor. Faça conosco a tua vontade, aquilo que o Senhor tem preparado. Se porventura tiver alguém aqui que não tenha um encontro pessoal com Cristo, esteja assistindo a live até este momento, ó Deus, que o Senhor venha se revelar para essa pessoa, Senhor. Venha quebrantar este coração, venha abrir esses olhos, que essa pessoa tenha um encontro verdadeiro e real com Cristo Jesus, ó Pai, que ele venha ser participante da nossa família. Faça o milagre necessário para salvar esta alma, Senhor. Se houver alguém aqui que já tenha tido um encontro com Cristo, mas que de alguma maneira não tem se empenhado, que o Senhor venha promover aí o desejo e a vontade de servir cada vez melhor, Senhor. Aperfeiçoe a vida dessa pessoa, faça aquilo que o Senhor faz de melhor, né? Discipline. O Senhor castiga todo aquele que toma como filho, para que possamos ser participantes da tua santidade. Faça a obra que o Senhor tem que fazer para aperfeiçoar a vida de teu servo. E aqueles que têm sido obedientes, continue capacitando, dando forças, graças, sabedoria do alto, para que venha a cada dia saber servir da melhor maneira possível. Obrigado, Senhor, por essa noite. Quero interceder por cada um dos que estão presentes, cada um dos seus pedidos que estão em seus corações, cada um dos seus que nos dá essa força, esse fôlego de continuarmos andando, independente das situações e das dificuldades que vivemos. Que a nossa motivação para vivenciar, para viver, para servi-lo, seja a gratidão, o amor e o reconhecimento por aquilo que o Senhor já fez por nós, através de Cristo Jesus na cruz. Que sejamos gratos e o servamos de maneira a honrar, exaltar e glorificar teu santo nome, onde quer que o Senhor nos coloque. Vá se nos abençoando, nos guardando, nos dando uma noite abençoada na sua presença, nos guardando aí, nos preparando para o dia amanhã, para que no dia amanhã possamos viver de maneira a agradar, de maneira a ser um instrumento melhor em tuas mãos, na propagação do Evangelho. Vá sim, Senhor, nos abençoando e nos levando e nos conduzindo. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Amém, gente. Amém, gente. Obrigado pela presença de todo mundo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos encontramos aqui amanhã, tá? Às 9h30, ok? Se der tudo certo. Se não der, eu vou deixar um aviso lá na comunidade. Gente, a comunidade, pelo amor de Deus, você que ainda não entrou na comunidade, é dentro do Instagram mesmo, tá? Deixa eu colocar aqui a fotinha da comunidade. Deixa eu ver se eu acho. Onde é que tá, Jesus? É tanta foto. É tanta coisa. Acho que é aqui. Aqui. Tá aí, viu, gente? Olha, é aí, tá? A comunidade é aí. Entra na comunidade. Que de vez em quando eu coloco o vídeo lá, coloco o texto lá, coloco o áudio lá. Entra na comunidade, venha fazer parte aí, que aí fica mais fácil da gente conversar, viu? Meus avisos, às vezes eu deixo lá e nos stories, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe todo mundo. Eu não coloquei momento de oração, né, André?
Eu esqueci momento de oração. Tá aí, momento de oração para vocês não ficar tristes. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã. A paz do Senhor, um grande abraço e boa noite. Fui!